Tendo então visto como criar tabelas em HTML, nós vamos agora tentar implementar em JavaScript uma tabuada. Para implementar lá a tabuada automaticamente em JavaScript, nós primeiro vamos ter que escrever em um elemento. Mas para escrever em um elemento em HTML, esse elemento ele foi definido, ele tem que estar definido lá no HTML e nós precisamos alterá-lo com o JavaScript. Então, nós precisamos de alguma maneira buscar esse elemento lá do HTML no código JavaScript. Para fazer isso, nós temos aqui a opção de buscar esse elemento pelo seletor do CSS, e aí nesse caso nós vamos usar o método querySelector, que busca o primeiro daqueles elementos lá que tem aquele seletor CSS. Então, basicamente lá é mais ou menos como nós fazemos no código CSS, mas aqui dentro como parâmetro desse método, nós vamos colocar o seletor lá que nós desejamos encontrar. Se nós quisermos todos os elementos com aquele seletor, nós vamos usar o querySelectorAll. Para buscar um elemento pelo ID, você usa o método getElementById. Para buscar um elemento pelo atributo name, ou seja, aqueles elementos que têm name, você usa o getElementsByName. Para buscar o elemento pelo algum nome da tag dele, por exemplo, o P, mas não usar o seletor, eu posso usar aqui direto o getElementsByTagName. Ele é semelhante àquele selector all que busca lá quaisquer elementos com um determinado seletor de CSS. Por fim, aqui, para buscar pelo nome da classe, nós vamos buscar o getElementsByClassName. Vamos testar isso lá na página. Eu vou definir aqui, então, 3 parágrafos. Um título. Nós vamos, então, executar essa página. E vamos abrir aqui a ferramenta do desenvolvedor no inspecionar, o console. E pelo console nós vamos alterar esses elementos aqui, ou buscá-los primeiro. Então, nós vamos buscar esses elementos do documento. No primeiro caso aqui, nós vamos buscar pelo seletor CSS. Então, agora aqui eu vou fazer um document.querySelector.p. Então, ele está buscando lá o elemento que tenha o seletor, esse que está definido aqui dentro. Então, aqui ele buscou todos os parágrafos. Só que esse querySelector, ele busca todos, mas quando ele encontra o primeiro, ele retorna apenas o primeiro. Então, ele já buscou aqui o primeiro daqueles que tem o P, que são parágrafos, então, e retornou esse elemento. Se eu usar o querySelectorAll, ele então vai retornar todos os elementos. E aqui ele não retornou apenas lá o elemento, ele retornou um vetor com todos esses elementos lá dentro. Olha, então está aqui, o primeiro é o 0, 1 e o 2 aqui. Nós também podemos buscar pelo ID, com getElementById.
e ele retorna novamente aqui aquele primeiro, porque é o parágrafo que está com o ID teste. Nós podemos testar aqui por getElementsByName. Por enquanto, nenhum elemento aqui está com name indicado. Então, ele retorna aqui um vetor vazio, porque é getElementsByName. E se eu atribuir lá um name a um desses elementos, ele vai retornar o elemento. Então, coloquei aqui o name título e vou fazer o mesmo teste aqui. Ele retorna lá, olha, aquele H1, porque é o quem tem o name título. Nós também podemos usar o getElementsByTagName. Por exemplo, eu quero buscar todos aqueles que têm a tag P, e aí ele retornou aqui esses três elementos de novo. E é bem semelhante lá ao query selector all. E por fim, eu posso buscar aqui pelo class name, o nome da classe. Então, vou buscar aqui document.getElementsByClassName e o nome da class é novo. Então, ele retorna aqui os dois últimos parágrafos, porque são aqueles que têm o class igual a novo. Então, para pegar esses elementos lá da página HTML, nós podemos usar qualquer um desses métodos aqui. Então, nós podemos usar qualquer um daqueles métodos para pegar o elemento e trazê-lo aqui para o JavaScript. Então, se eu tiver, por exemplo, um parágrafo com um ID saída, eu posso usar um daqueles elementos, daqueles métodos para buscar ele lá para o JavaScript, e tendo ele em JavaScript, eu posso escrever naquele elemento. Para escrever, eu tenho duas possibilidades: ou utilizar a propriedade innerHTML ou o text content. Nesse caso do innerHTML aqui, ele vai retornar o HTML interno com as tags lá, e aqui ele vai retornar o conteúdo em forma de texto. Tanto o innerHTML quanto o text content, eles podem ser usados para leitura, para saber o que tem lá dentro desse elemento, e também para escrita, para alterar aquele elemento. Então, eu vou agora buscar, por exemplo, o primeiro daqueles parágrafos ali e vou colocar em uma variável. Esse aqui, que é o primeiro parágrafo, ele tem um ID igual a teste. Então, eu vou buscar por ID aqui com teste. E agora aqui eu tenho em para aquele parágrafo lá. Então, a variável para guarda o parágrafo. E agora eu posso ver o que tem no innerHTML daquele elemento. E no text content, no caso aqui, como esse elemento é um parágrafo e não tem mais nada dentro dele, ele acaba devolvendo a mesma coisa aqui em ambos as propriedades. Agora vamos então escrever nessas propriedades. Então, se eu usar aqui, olha, para.innerText igual a
ele altera. Você vê que quando eu apertei Enter aqui, ele alterou lá o texto interno, né? No caso aqui, eu usei o inner text, mas eu posso usar aqui o text content e resulta na mesma coisa. Eu vou agora escrever então lá naquele elemento, então eu vou buscar o elemento pelo aquele ID e vou escrever nele com o inner text inner HTML e com o text content eu vou também fazer o teste aqui. Então, ambos alteram aqui o conteúdo. Quando eu estiver criando uma tag interna ali ou colocando elementos HTML internamente, eu vou usar o inner HTML. Quando eu estiver alterando o texto, eu vou usar o text content. Por enquanto, nós escrevemos apenas no console. Agora eu vou fazer essa alteração lá no código. Antes de fazer a alteração no código, nós vamos ter que entender aqui a posição do código, ela vai influenciar o funcionamento do nosso código lá JavaScript. O que acontece? Quando eu coloco o código JavaScript em head, ele vai executar antes da criação do body da página. Então, qualquer chamada de função que eu tiver aqui, quando ele tiver em head, a página ainda não foi criada e a função JavaScript já está executando. Já nesse caso aqui, quando eu coloco o código no fim do body, então toda aquela página, ou seja, todo o body já foi carregado pelo navegador e aí o código é executado. Por que isso é importante? Pelo seguinte, vou colocar aqui o script e vou buscar aqui o parágrafo como nós fizemos lá no console. Então, estou buscando aquele parágrafo lá pelo ID dele, com ID teste, e vou escrever alguma coisa aqui nele. Quando essa página carregar, esse código todo vai ser carregado lá no navegador. Quando ele chegar aqui nessa tag script, ele vai passar esse script para o interpretador JavaScript. Só que nesse momento, a página que existe, ou seja, que foi carregada pelo navegador, é essa. Então nós vamos encontrar um problema aqui, porque a página que existe é essa e esse JavaScript está tentando buscar um elemento que tem ID teste, mas o elemento que tem ID teste ainda não existe, porque ele ainda não foi carregado. Então, nós vamos ver lá o erro que vai ser gerado nesse caso aqui. Então, está aqui, olha. Quando você vê a página, ela está exatamente como nós criamos lá em HTML. E se eu inspecionar aqui, eu vejo um sinalzinho de um aqui, com um X vermelho, que está indicando um erro aqui naquela página. E aqui ele fala, olha, um erro que não foi pego, né? Ele não pôde alterar ou ajustar a propriedade text content de um nulo. Ou seja, eu não consigo fazer null.textContent igual a alguma coisa.
É basicamente isso que o erro está falando. Por quê? Quer dizer, então, que na linha aqui 10 da tabela.html, ele tentou fazer isso aqui, nu.textContent igual a alguma coisa. Vamos lá na linha 10. Olha, está aqui na linha 10, então quer dizer que quando ele tentou fazer isso aqui, ele está dizendo que ele tinha um null.textContent. Quer dizer que o para aqui, ele é null. Por que, que o para é null? Por conta da linha 9. Quando eu busquei o elemento e o elemento simplesmente não existia, é como se eu tivesse feito isso aqui, ó, ajustado para igual a null. Então, por isso que eu vejo aquele erro lá. E esse erro, basicamente, é porque aquele elemento ainda não existe. Se eu pegar esse mesmo script e trouxer aqui para o final do body, agora nós temos uma diferença aqui. Ó. Quando esse script executa, todos aqueles elementos já existem. Quer dizer que ele vai conseguir encontrar um elemento com o ID test e ajustar o conteúdo daquele elemento. Então, aqui agora, ao invés de esse é o primeiro parágrafo, vai aparecer o JavaScript funcionou e o erro do JavaScript não aparece aqui. Enquanto nós estivermos, então, testando o nosso código, nós podemos jogá-lo lá no final da página para implementar funcionando. Depois, nós vamos ver mais adiante como colocar esse script lá no lugar mais interessante para ele, que é aqui no head, e mesmo assim não ter erro, ou seja, encontrar todos esses elementos. O funcionamento é simples. Nós só vamos rodar esse código aqui que busca elementos quando toda a página for carregada. Antes disso, nós vamos ver aqui como fazer uma escrita lá naquele nosso elemento com uma chamada a uma função. Então, nesse caso aqui, se eu criar uma função e colocar todo aquele código JavaScript dentro da função, ele só vai ser executado quando essa função for chamada. Então, aqui, ó, vou criar uma função escreve sem nenhum parâmetro, então o nome dela está aqui antes dos parênteses e os parâmetros dela ficam dentro dos parênteses. Como não tem nenhum, essa não tem parâmetros. E aqui eu vou colocar o código. Quer dizer, esse código aqui ele não é executado ainda. Por quê? Porque a função ainda não foi chamada. Nós sabemos que para chamar uma função, nós temos que colocar o nome dela, os parênteses e o ponto e vírgula. Então, vamos ver lá, sem a chamada função, como a página se comporta. Então, ela fica exatamente como estava escrito, esperando que em algum momento aqui nós chamemos aquela função escreve e aí sim ela altera lá aquele texto. Nesse caso aqui, a posição desse script é indiferente. Por quê? Porque a chamada função ainda não está acontecendo. Então, aqui, olha, enquanto eu não escrevi, não houve erro, e quando eu chamo a função escreve, ele executa. Então, eu posso colocar a definição da função lá em cima e, por exemplo, um script aqui embaixo com a chamada dela, e a página vai funcionar normalmente. Olha, já alterando aqui aquele parágrafo. Se eu colocasse essa mesma chamada aqui em cima, eu não teria essa mesma resposta, porque quando essa função for chamada, aquele resto da página ainda não existe, então esses dois parágrafos aqui vão conter erros. Olha, não houve ali alteração e no inspecionar nós vamos encontrar aquele erro lá de tentativa de ajustar a propriedade de null. Então, por enquanto, nós vamos deixar esse escreve aqui lá embaixo, que é a chamada dele. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos implementar um
campo ou um lugar em que o usuário vai interagir e aí sim aquela função vai ser chamada. Para isso, nós vamos usar um manipulador de eventos. Então, nós vamos definir lá um daqueles parágrafos como entrada e somente quando o usuário colocar o mouse naquele elemento é que será executado lá aquela função. Para isso, nós precisamos, novamente, buscar esse elemento entrada lá para o JavaScript e ajustar que ele vai esperar o mouse over, ou seja, quando o mouse estiver em cima do elemento, e qual a função vai ser executada. Então, aqui nesse ID, esse parágrafo com ID entrada, é que vai acontecer a chamada à função escreve. Mas eu preciso buscar esse elemento. Então, como eu vou usar aquele elemento ali, eu vou implementar isso primeiro lá no console e quando ele funcionar, nós vamos verificar. Então, está aqui. Eu tenho, então, esse elemento aqui com o ID entrada e vou buscá-lo. Então, aquele parágrafo ali, ele tem o ID entrada e ele veio aqui para o JavaScript. Agora, eu vou ajustar nele o manipulador do evento. Então, qual evento? Eu vou ajustar aqui o mouse over e quando acontecer o mouse over, ele vai chamar a função escreve. Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui é adicionando um event listener, que no caso aqui é o mouse over, e quando isso acontecer, ou seja, quando o mouse estiver sobre aquele elemento, ele vai chamar a função escreve. Então, eu não estou chamando a função aqui ainda, veja que eu não tenho os parênteses aqui, mas estou passando ela para o manipulador para ele saber quem ele vai chamar. Então, agora, quando eu colocar o mouse aqui em cima, é que vai acontecer aquela troca lá do JavaScript. Para isso, nós temos que retirar esse código daqui. Então, vou parar de chamar a função escreve e vou fazer aquilo lá. Olha. Vou buscar o elemento entrada e vou ajustar no elemento entrada o event listener mouse over. Então, quando eu colocar o mouse ali sobre ele, olha, aí sim a mensagem aqui aparece. Então, quando o mouse veio aqui para cima do parágrafo, é, aquele evento mouse over aconteceu e a função foi chamada. Agora, nós vamos colocar esse código para funcionar lá na página. Então, aqui no final, eu vou colocar lá aquele código que busca o elemento entrada e ajusta naquele elemento entrada lá o event listener mouse over para chamar a função escreve. Então, desse jeito aqui, a função está definida aqui em cima, eu posso defini-la lá embaixo também, mas o acontecimento de buscar aqui a entrada e ajustar o mouse over naquela entrada, ele tem que ficar embaixo aqui por enquanto, porque se eu colocar aqui em cima, esse
essa busca do elemento pelo ID vai acontecer enquanto o elemento ainda não existe. Então, por enquanto, fica desse jeito aqui e o funcionamento é o mesmo lá. Quando o mouse chegar lá no parágrafo, a função é executada porque o manipulador de evento encontrou o evento mouseover. Nós podemos então ajustar lá para mostrar um número quando acontecer aquela interação. Então, aqui na entrada, eu vou colocar um texto aqui com um número, por exemplo, e vou ajustar essa função escreve aqui para receber um valor. E aí ela vai receber esse valor e vai colocar lá como uma resposta. Para concatenar esse texto recebido com um número, nós usamos o operador soma, ou mais ali, né? E aí ele concatena. Então, aqui no caso, se eu passar o valor 5 para ele, ele vai retornar aqui o 5. Agora aqui eu tenho um problema, uma questão, porque essa função escreve agora, ela recebe um valor. E nesse caso aqui que eu estou fazendo aqui, eu não estou passando o valor ou o parâmetro, porque se eu passar o parâmetro aqui entre parênteses, eu já vou estar executando essa função assim que tiver o carregamento aqui disso, dessa parte aqui, dessa linha do JavaScript. E não é o que eu quero que isso execute somente quando acontecer o mouseover. Então aqui eu vou colocar essa chamada função dentro de uma outra função, e agora aqui ela vai ser anônima, e aí sim, isso só vai ser chamado, ou seja, essa função aqui, olha, só vai ser chamada quando o mouseover acontecer, e aí sim ela passa um parâmetro lá para escreve. Então o funcionamento aqui vai ser o mesmo. Quando eu chegar aqui no 5, ele vai mostrar aqui, olha, recebido 5. E eu posso também alterar aquele valor ali, olha. Por exemplo, eu posso mostrar aqui valor vezes 3. E aí já implementar outro funcionamento aqui, olha. Quando o mouse chegar aqui, ele vai multiplicar o número por 3 e mostrar aqui no total. Então agora nós conseguimos fazer uma saída de número. Para implementar lá a tabuada, como nós já conseguimos fazer as operações numéricas, basta agora nós criarmos a tabela. Então, eu vou criar uma tabela simples. Mas esse processo de criar a tabela, ele sempre tem as TRs, ou seja, as linhas, e tem as TDs lá dentro. E esse processo aqui, ele pode ser automatizado. Primeiro nós vamos fazer um processo simples e em seguida nós vamos automatizar isso aqui. Como é o processo simples? Aqui nós vamos criar um trecho de tabela. Então essa saída agora, ela vai ser um pedaço da tabela. Então nós vamos estar escrevendo na tabela alguma coisa. Normalmente, por exemplo, aqui, esse é o nosso teste aqui, é onde nós estamos escrevendo. Nós vamos agora fazer o quê? Eu vou mudar isso para saída, para ficar mais claro. Então, agora nós temos uma entrada e uma saída. E aqui, ao invés de escrever em um parágrafo, nós vamos escrever em uma tabela. Normalmente, a tabela tem linhas e colunas. Então, eu poderia escrever aqui nessa tabela uma definição aqui
da tabela. Desse jeito. Então, ela tem duas linhas com uma coluna. O resultado aqui é essa tabela que nós temos. Agora, o que nós vamos fazer? Toda vez que o usuário selecionar aqui, nós vamos, ao invés de escrever o total aqui, ou um texto, como foi escrito, nós vamos agora definir o HTML interno daquela tabela para aquela linha. Então, nós vamos buscar tudo isso aqui e vamos colocar aqui dentro daquela tabela. Só que isso vai ser feito em forma de string. Então, aqui eu vou buscar tudo, toda aquela linha lá e deixá-la aqui. Então, quando o usuário apertar aqui, colocar o mouse sobre aquele número, vai exibir lá na tabela aquela linha da tabela lá. Então, vamos ver aqui o funcionamento. Olha, quando o mouse vem para cá, teve algum erro aqui, a linha 11. É porque ficou essas duas aspas ali. Agora, quando o mouse chega lá naquele parágrafo, ele escreve o conteúdo daquela tabela. E agora que nós conseguimos perceber, olha, a tabela lá com aquele conteúdo que nós acabamos de escrever. Quando a página é criada, você vê aqui que não tem conteúdo nessa tabela. Então, somente quando escreve aqui é que aparece esse conteúdo que nós colocamos lá, as duas linhas e uma coluna. Agora, desse jeito que está aqui, toda vez ele está colocando o valor 5. Só que se eu chamar essa função com outro valor, por exemplo, escreve 7, ele vai continuar colocando o valor 5 lá, porque é o que eu deixei ali, olha, dentro daquela linha. Então, para colocar esse valor aqui, que é esse parâmetro recebido aqui dentro dessa TD, nós precisamos concatenar o conteúdo da tabela com aquele valor. Então, basta usar aqui o mais. Então, eu fecho aqui o TD com essa aspas e continuo o resto do TD aqui depois de ter o valor. Agora sim, quando aquele mouse chegar lá, ele escreve o que foi chamado lá dentro da função, o parâmetro que foi passado com a função. Então, agora aqui eu posso ter mais de um desses parágrafos aqui para receber outros números também. Então, aqui eu posso colocar como entrada 5 e entrada 6. E aqui colocar o funcionamento desses dois campos. No caso da entrada 5, ele vai escrever o número 5, e no caso da entrada 6, ele vai escrever o número 6. 5, 6. Ele está alterando lá aquela tabela de acordo. Agora, nós vamos automatizar isso. Por quê? Porque, por enquanto, eu estou mostrando só um número. E eu quero agora exibir toda uma tabuada lá daquele número. O que nós vamos fazer? Aqui na função escreve, ela vai exibir toda aquela tabuada.
Então, primeiro aqui, eu posso criar uma tabuada para eu ver como que ficaria. Nós vamos automatizar para que ela fique desse jeito aqui, ó. É, então, vai aparecer aqui a operação 1 vezes 5 e o resultado, 5. Só que eu quero isso de 1 até 10. Agora, então, nós precisamos de comandos que fazem repetições. Então, nós vamos estudar lá o while. Como funciona o comando while? Ele tem uma inicialização, então você fala lá que um valor é igual a determinado, uma variável é igual a determinado valor. Depois você tem um teste aqui, por exemplo, desse jeito. E aí você tem, se esse teste estiver correto, ou seja, se ele retornar um valor true, então você tem alguns comandos aqui, por exemplo, imprimir o x, né? E depois você tem o incremento. Você precisa ter esse incremento aqui, para aumentar o valor de x. Então, nesse caso aqui, você pode ter x igual a x mais 1. E aí, você retorna lá nesse teste até que o resultado desse teste seja false e ele vai embora. Para de fazer o que ele estava fazendo aqui nos comandos. Então, você tem essas três partes no comando while. E nós vamos implementar lá então a criação da nossa tabela com isso. Então aqui na função escreve, nós vamos primeiro escrever aquela primeira linha. E por enquanto nós não vamos escrever isso direto na tabela. Nós vamos criar aqui uma variável resultado. E essa variável resultado vai ser essa string que vai conter a tabela. E aí, em seguida aqui nós vamos usar o while. Então, vou criar outra linha aqui com a conta. E a conta é o número vezes o 5, por exemplo. E o resultado disso, aqui no caso não é a operação, que primeiro é apenas
o número atual e a conta. E aí, em seguida aqui, nós temos realmente o resultado daquela operação que eu preciso colocar ali entre parênteses para ele não concatenar. Ele vai fazer isso então, e em seguida aqui nós precisamos aumentar o valor de conta para ele ir alterando cada um daqueles valores. E para terminar, nós colocamos lá no inner HTML do elemento que tem o ID saída, esse resultado completo. Então, aqui no caso, ele começa com essa operação. Vamos ver o erro que teve aqui. Escreve não está definido. Então, faltou um igual aqui, por isso que ele não ficou definido lá. Então, agora sim. Olha, quando nós colocamos, então, o mouse sobre o 5 aqui, ele fez a conta do 1 até o 9 e multiplicou isso ali. Olha. Então, quando ele está chamando essa função aqui, ele não está levando em conta o valor. Então, agora aqui nós podemos, ao invés de sempre usar o valor 5, usar o valor que ele recebeu aqui, tanto na exibição quanto aqui no cálculo. Então, aqui agora, quando eu usar o 5, aproximar do 5, ele vai mostrar o 5. Quando eu aproximar o 6, ele faz a tabuada do 6. Esse while não está indo até o 10. Para ir até o 10, nós temos que mudar o teste aqui, porque ele vai testar aqui, quanto for true, que conta é menor que 10, ele vai exibir, vai criar mais uma linha. Mas quando ele for igual a 10, esse resultado aqui, conta menor que 10, dá false. Se eu colocar aqui, olha, menor ou igual, aí ele já vai fazer lá a conta correta, até o 10. E aí ele exibir para nós aqui a tabuada. Então, eu vou deixar como exercício para você implementar aqui o restante dessa tabuada.